Muito bem, boa noite a todos. Economia Internacional, aula 13, né, do curso de Ciências Econômicas da Unifesp. Te faltariam 2 semanas só, né, para terminar. E hoje vamos rever um dos tópicos de finanças internacionais, que é o tópico de mercados internacionais de moeda. Esse material também já foi enviado anteriormente para vocês. Eu dividi tópico 11 em parte 1 e 2, então isso aqui foi enviado junto com a parte 1, por e-mail. Vamos falar, além de uma breve introdução, vamos falar sobre o mercado de câmbio, política cambial, regimes cambiais, determinantes do câmbio e a equação ou relação chamada de paridade de juros. Tá? Então, nesse semestre em particular, a gente está usando o Krugman, seria o capítulo 14 do Krugman. Nos outros semestres, a gente usou Appleyard e capítulo 20 do Appleyard. Enfim, seria uma outra referência além do Bauman, capítulo 13. Tá certo? Então é isso. Taxa de câmbio é o preço da moeda em termos de outra moeda. Se eu preciso trocar uma moeda de um país com relação a outra, por conta do comércio internacional ou por conta de emissões de investimentos, né, no momento, vocês necessitam de passar pelo mercado de câmbio, que, aliás, é o mercado maior do mundo, de todos os mercados, mesmo comparando com os mercados de produtos, né? Ele é o maior mercado do mundo, movimenta trilhões de dólares por dia, certo? Vamos falar sobre vários assuntos hoje com relação ao mercado de câmbio. Tá? Primeiro, só relembrando a definição de taxa de câmbio, que é um conceito, espero, conhecido já de vocês, mas vamos dar uma revisada, tá? Vamos lá, taxa de câmbio é o preço de uma moeda em relação a outra moeda. Então, se eu quiser comprar $1, eu preciso de trocar para poder participar do comércio internacional esse $1. Quantos reais que eu necessito por dólar? Então, esse preço é a taxa de câmbio. Por exemplo, R$ 1,85 por dólar. Note que esse é o câmbio colocado de maneira direta. Mas eu posso colocar de maneira direta se eu quiser saber o oposto. Em termos de reais, quantos dólares que tem que ser pago? Então, aí vai ser o valor X, né, de dólares em reais, que é o oposto do anterior. O oposto, literalmente, é um sobre o outro valor. Então, o valor direto é tal, que nesse caso, 85, e o valor indireto é um sobre o valor direto, tá, que é o inverso do outro. Então, é equivalente dizer que $1 custa R$ 85, é equivalente a dizer que R$ 1 custa 1 sobre 1,85, que é 0,54 dólares. Tá certo? Então, só relembrando isso, dessa questão que o câmbio sempre tem uma questão direta ou indireta. Muitas vezes, nos mercados de câmbio, a gente precisa ficar atento, porque ele é expresso numa direção onde os números são maiores do que um. Então, eu prefiro colocar que $1 é, sei lá, hoje R$ 5,65, do que colocar o inverso, dizer que R$ 1 é igual a 0,0 tantos dólares, né? Então, nesse caso, a gente acaba usando uma referência. Por exemplo, quando eu vou citar quantos dólares em termos de euros, ou quantos euros em termos de dólar, eu vejo aquele que tem um número maior do que um, e acabo citando. No caso, euros, dólares em termos de euro, tá? Então, €1 é igual a 1,10 dólares, por exemplo. Mesma coisa com o pound, ou a libra esterlina da Inglaterra. $1 é igual a 1,8, 1,9 libras esterlinas. Agora, com relação ao ien, se eu fosse fazer essa conta, né, colocar quantos dólares para cada ien, né, na verdade, eu sei que por exemplo, um tempo atrás era 1 para 90, ou seja, $1 era igual a 90 ienes. Aí, se eu fosse colocar dólares em termos de 1 ien, ia dar uma fração do tipo essa aqui, 0,0 alguma coisa. Então, prefere-se colocar a taxa oposta, colocar $1, 90 ienes, por exemplo. E assim por diante, tá?
é típico usar a forma no qual o número, seja a direta ou a indireta, mas no qual o número é um número que 1, do que esse aqui que aparece em um número menor que 1. É só uma convenção do mercado, tá? Não estou dizendo que está certo usar direto ou indireto, não tem certo. Existe, é importante que existem os dois modos e um é o inverso do outro. Bem, então, basicamente, a ideia da taxa de câmbio é isso, é o preço de uma moeda em termos da outra, certo? Aí eu posso converter o preço internacional dos dois produtos. E a ideia, para isso que serve a taxa de câmbio. Se eu preciso converter uma moeda de um país para outro, para terminar uma transação de comércio internacional, ou se eu quero citar o valor de uma coisa em outra moeda. Por exemplo, tá, um automóvel aqui custa 50 mil reais. Tá? Se eu quiser falar isso para um colega que mora lá nos Estados Unidos, e para ter uma ideia em termos de dólar, que é uma moeda que ele conhece, eu vou e uso a taxa de câmbio do dia e converto. Bom, aí vão surgir uma série de problemas. O primeiro é esse, taxa de câmbio do dia. Do dia, porque ela é determinada, o valor dessa taxa, R$ 1,85 por dólar, é determinada em mercados, né? A gente sabe disso. Ao sabor da oferta e demanda de reais ou de dólar que a gente tem. Então, ela varia ao longo do tempo. Então, ainda que o preço do automóvel seja, sei lá, 50 mil reais, não varia, o valor, se você quiser converter para dólar, certamente vai variar, né? Esse é um ponto. E o segundo ponto é que existe mais de uma taxa de câmbio, a gente vai falar sobre isso aqui, certo? Qual taxa de câmbio adotar e quando que a gente adota. Primeira distinção que a gente tem que fazer é entre taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Vamos já começar a nossa discussão falando sobre isso. Taxa de câmbio nominal, o que é isso? As pessoas não usam esse termo, taxa de câmbio nominal, elas falam simplesmente taxa de câmbio, tá? Omite a palavra nominal, mas é a ideia de que é o valor que está nominado, ou seja, que está valendo agora, nesse instante. Então, eu estava vendo hoje mais tarde, mais cedo, pois eu não voltei aí, até queria ter voltado, mas não consegui voltar em tempo para o valor da taxa de câmbio, saber como que fechou hoje, tá? Aliás, até dá para ver aqui no celular, né? Facinho, muito rápido, em vários apps, por exemplo, no app da investing.com. Enquanto vai abrindo aqui, essa ideia de que o mercado que está valendo dólar, por exemplo, a cotação dólar real no momento, esse mercado é chamado de mercado spot, tá? Que é esse que eu escrevi aí. O mercado spot é aquele que está valendo no momento. Então, tá aqui, ó, 5, não, acho que não vai dar para vocês verem, esse é o app da investing.com, tem uns bons dados, informações sobre câmbio de todas as moedas. Essa página aqui do app, que provavelmente vocês podem entrar, é br.investing.com, né? Tem aí uma série de dados financeiros e uma página só para sobre câmbio. Então, no momento, fechou a cotação 5,63, o spot, que é no mercado à vista de dólar, ou seja, se eu precisar comprar dólar e levar para casa, né, o dólar físico, a moeda, eu vou pagar o mercado de spot. Então, quando eu falo em taxa de câmbio nominal, é a taxa de câmbio no mercado spot, que é aquele do exato momento, tá certo? Mas, só que tem uma coisa também. O dólar é um ativo financeiro, ou o dólar, ou o euro, como uma moeda, né? Elas podem ser encaradas também como ativo financeiro, como os outros ativos financeiros. Por que a gente compra títulos de dívida pública ou ações da Vale? Que é para guardar valor para ser utilizado no futuro, né? Então, como qualquer ativo financeiro, a moeda acaba também levando o poder de compra do presente para o futuro. Em outras palavras, eu compro um monte de dólares e aí em tesouro, coloco ou debaixo do colchão, ou melhor ainda, no meu cofre, né, para quem tem cofre, ou deixa no banco guardado aí também, uma ideia boa. E isso daí é uma espécie de, né, igualzinho qualquer outro ativo financeiro, uma espécie de poupança. Então, você está guardando e transferindo o poder de compra. E isso, em tese, vale para qualquer moeda, né? Não só o dólar. O problema é que tem moedas aí que acabam desvalorizando por causa da política macroeconômica dos países, dos países, né? Daquelas moedas, elas acabam perdendo valor. Então, eu guardei aí 1.000, sei lá, vamos supor, eu guardei 1 milhão de
como é que chama aquele país africano que teve uma inflação violenta recentemente? Zimbábue. O Zimbábue teve uma inflação violenta. Nós também tivemos, né, nos anos 80, nos anos 90, até 94. Mas o Zimbábue perdeu, e eu lembro que no pico da inflação, eles tinham uma cédula de US$ 1 trilhão zimbabuianos, que eles usam o dólar deles. Ou seja, inflação total, né? Mega inflação. Agora, imagina uma nota, se eu tinha guardado uma nota dessas, de, sei lá, US$ 1.000 de Zimbábue, quanto que valia depois, né? Não valia absolutamente nada. Então, a moeda, dado isso, né? Ela tem um poder ela tem valor, né, intrínseco ao que está escrito na moeda, e nesse sentido ela é um ativo como qualquer outro e pode transferir como é que fala? Valor para o futuro. E tem gente que usa para isso. Por exemplo, quando a economia mundial, por algum motivo, está incerta, né, apresentando alguma incerteza, seja na economia mundial, às vezes incertezas no mercado nacional, existe o que a gente chama de fuga para o dólar. O dólar é uma das moedas utilizadas, vamos ver isso também, né? E as pessoas acabam escapando nesse sentido. Se eu estou assustado, com medo de investir no mercado de bolsa, ou de títulos, ou alguma coisa, ou acontece uma pandemia, como aconteceu, né, e está acontecendo ainda, quando foi deflagrada a pandemia no mundo pela OMS em março, houve uma fuga para o dólar. Um monte de gente comprou dólar, e o valor dele, obviamente, né, demanda muito maior, acabou subindo bastante, né, valorizou-se muito o dólar. Então, eu uso o dólar, mas qualquer outra, tem outras moedas que também podem ser usadas para transferir valor para o presente e para o futuro, tá certo? E, então, isso daí outro ponto da discussão, tá? Que tem o mercado de câmbio nominal, a taxa de câmbio nominal, que tem a ver com o mercado spot. Existe um outro mercado chamado de dólar futuro, que daqui a pouco eu vou falar para explicar direito, tá, sobre o dólar futuro, mas é outra coisa. O que eu estou dizendo é que tem vários determinantes da taxa de câmbio, eu vou falar sobre isso depois, mas o valor da moeda também afeta o valor esperado, o valor futuro esperado da moeda. Então, eu vou explicar isso em mais detalhe daqui a pouquinho. Então, o importante é ver agora essas duas definições, taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real. Entendendo que a taxa de câmbio nominal é do mercado spot, é aquela que eu acabei de mostrar, 5,63, a taxa de câmbio real é a taxa de câmbio nominal, só que descontando a inflação dos dois países. Como assim dos dois países? Uma vez que a taxa de câmbio é uma troca, né? Um número, né, valor de troca de uma moeda de um país por de outro, então eu sofro efeito da inflação dos dois países. Então, nesse sentido, quando eu calculo a taxa de câmbio real, a ideia é que eu desconto, e é como está aqui embaixo, né, a taxa de câmbio nominal, aqui euro por dólar, né, é a taxa de câmbio real vezes a inflação nos dois países, a inflação na Europa e a inflação nos Estados Unidos, tá? E é essa a ideia. Então, a taxa de câmbio real, essa que eu chamei de Q, ela, quando você pega ela, desconta as duas inflações, dá a taxa de... Tá certo? Então, nesse sentido, tá? Taxa de câmbio euro por dólar, nominal é a taxa de câmbio real, euro por dólar, vezes, em cima, a inflação da Europa, embaixo, a inflação dos Estados Unidos. Claro que se você quiser inverter, colocar a taxa de câmbio para a esquerda e a taxa de câmbio para a direita, aí eu vou ter câmbio real é igual ao câmbio nominal vezes inflação dos Estados Unidos dividido pela inflação da Europa. O oposto dessa fórmula aqui. Então, vocês podem rearranjar conforme for. Mas o ponto mais importante é que a taxa de câmbio real, ela é a taxa de câmbio, a taxa de câmbio nominal descontada a inflação dos dois países, tá? Então, esse é um ponto importante. Outra questão também, que vocês provavelmente já viram, obviamente, desde a introdução à economia, a definição de depreciação de câmbio e apreciação de câmbio. Depreciar, como o nome já diz, né, acontece uma diminuição no valor daquela moeda em relação à outra. Toda moeda que deprecia, cai o valor.
Então, de uma moeda em relação à outra. Então, lembra que para comprar $1, agora há pouco eu escrevi que era 1,85, um exemplo aqui, aqui, $1, R$ 1,85. Então, o que é uma depreciação? Quando essa taxa de câmbio não se segura, não se sustenta mais em R$ 1,85 por dólar, por algum motivo de oferta e de demanda, né, que são vários determinantes da taxa de câmbio, muda e faz com que o valor agora peça-se mais reais para o mesmo dólar. Então, era 1,85 por 1, aí virou 2 para 1, ou seja, R$ 2 para cada dólar. Então, agora não é mais 1,85 que eu pago em reais para obter o dólar, e sim, agora eu tenho que pagar 2. E ao longo do tempo tivemos aí depreciação e hoje chegou a 5,63, né, como eu mostrei. Então, há um tempo atrás, esse 1,85 vigia nos anos 2000, né? Acho que era 2003, 2004. Depois houve uma forte valorização do real, depois houve desvalorização do real. Enfim, ao longo do tempo aí houve várias valorizações e desvalorizações da nossa moeda em relação ao dólar, chegando hoje a uma taxa de R$ 5,63 por dólar. Então, depreciação é isso. A apreciação é o oposto, né? Também vocês já sabem. Então, se for, vamos supor, reais por dólar, se por algum motivo a nossa moeda subir o valor ou apreciar o valor, né? Por exemplo, agora virou 1 para 1. Antes eu tinha que pagar 1,85 pelo dólar, agora eu pago só R$ 1 pelo dólar. Isso seria uma apreciação da taxa de câmbio. Tá? Então, só relembrando isso, esse conceito que para vocês não deve ser novidade. Né? Então, é isso. A ideia é revisitar esses mercados internacionais de moeda, trazendo, quiçá, aí para vocês algumas novidades aí, né, sobre esse grande mercado, como eu disse, o maior mercado do mundo. Né? Muito bem. Enfim, nos mercados internacionais de moeda, existem vários participantes, que são aqueles que, de algum modo, demandam ou ofertam moeda. Tá? Então, quando você pensa no mercado monetário, lembra, né, de macro, a oferta de moeda dentro de um país é monopólio do Banco Central daquele país, né, que tem o monopólio de ofertar a moeda. Tá, continua sendo assim, ou seja, quem emite o real é só o Banco Central do Brasil, e quem emite dólar é só o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos. Porém, no mercado de câmbio, muitas pessoas podem ofertar câmbio, tá certo? Vários atores participam ofertando moeda e também participam demandando moeda. Então, aqui, parte do fato do mercado de câmbio ser o maior do mundo é por conta disso, porque tem vários atores que ofertam e demandam o tempo todo para financiar transações internacionais de comércio, né, de investimento, enfim, todas as demandas e as necessidades né, de moeda estrangeira. Os principais participantes desse mercado são os bancos comerciais e diria também bancos institucionais. Tá? Banco comercial são aqueles que a gente tem conta, né, conta corrente, e os bancos institucionais, aqueles que percebem mais para lidar com investimentos das pessoas e das empresas. Tá? As próprias multinacionais, justamente por atuarem de maneira forte no mercado internacional, usam e acabam tendo estoque no tempo de moeda, e assim as corporações multinacionais ou transnacionais também são grandes atores, né, além dos bancos. O que mais? Existem outras instituições do mercado financeiro que não são bancos, tais como fundos de pensão, corretoras, né? Elas também acabam sendo grandes participantes no mercado campeão. E, finalmente, os próprios bancos centrais, né? Qual é o interesse deles participarem nesse mercado? Bom, primeiro, em termos de regulação, né? E, em segundo, fazer algumas intervenções pontuais nesses mercados, de modo a trazer algum tipo de segurança ou estabilidade às taxas de câmbio. Porque como se deixar somente na questão dos atores, né, esses atores anteriores que eu mencionei, pode ficar complicado de a gente ter
como é que eu vou dizer, um certo estabilidade no preço dos mercados cambiais. Eles variam o sabor da oferta e demanda, mas em alguns momentos, né, de crise ou momentos de incerteza alta, os bancos centrais eles entram intervindo para um lado ou para o outro. Por exemplo, quando foi deflagrada a questão da pandemia, né, do coronavírus, naquele dia lá de março, eu não lembro de cabeça, mas que a OMS mencionou finalmente, depois de titubear um pouco, naquele dia foi um dia de bastante volatilidade, porque a variação grande dos preços, bastante instabilidade, e os bancos centrais tiveram que intervir aí, oferecendo moeda ou retirando moeda do mercado, dependendo de para onde eles queriam agir, né? E isso, tipicamente, os bancos centrais fazem, né? Por exemplo, ontem e hoje houve uma intervenção do Banco Central, uma vez que fazia, acho que já mais de 3 meses, se não me engano, desde junho ou julho, que a taxa de câmbio não chegava perto dos 5,60, a taxa de câmbio dólar real, né? Então, o Banco Central chegou e falou, estava parecendo que ia ter uma demanda especulativa por dólar, que ia fazer a cotação da moeda subir de 5,60 para 5,70, 80, 90, talvez até R$ 6 por dólar. O Banco Central interviu ontem e o câmbio não passou dos 5,60, e hoje, de novo, houve intervenções do Banco Central para, né, que a cotação não variasse tanto acima dos 5,60, e terminou 5,63, como vocês viram, né? Enfim, esses são os principais atores do mercado cambiais, são atores que têm um poder de fogo grande, né? Ou seja, a quantia de dólares que cada um desses movimenta é muito grande, muito significativa. Tá certo? O que mais que eu posso dizer sobre esses mercados é que, embora a gente possa ficar pensando que se toda vez que alguém compra dólar e vende dólar, né, assim como todo mundo que comprava café e vendia café, havia movimentação física do café para lá e para cá, no caso do dólar, a gente movimenta fisicamente o dólar quando precisa da moeda, né? Do papel moeda para utilizar, sei lá, numa taxa de uma casa de câmbio, ou para fazer uma viagem rápida, ou mesmo uma viagem mais longa. Mas, tipicamente, a maior parte da movimentação dessas moedas é contábil, tá? Ou seja, entra de uma conta, sai para outra, sem precisar mover fisicamente o dólar, tá? Então, tem movimentação de trilhões por dia, porque os bancos comerciais aí, eles compram para lá e para cá? Sim, não tenha dúvida. Inclusive, existem câmaras de compensação, que muitas vezes, assim como na macroeconomia, um banco empresta para o outro, trocam, quando liquidez, né? A mesma coisa acontece no mercado de câmbio. As câmaras de compensação servem para quando um banco grande está com excesso de recursos e quer repassar, ou vender dólar ou comprar dólar, através das câmaras, outros bancos podem adquirir também, tá certo? Então, é isso, a maior parte da movimentação ela é contábil, tá? Enfim, o que mais que é importante falar sobre esse grande mercado internacional de câmbio? A questão, bom, primeiro, é que, eu já disse que o volume é enorme, que passa de trilhões de dólares por dia, e o interessante é que alguns desses mercados são os principais mercados financeiros, tá? E os principais mercados financeiros são esses, alguns deles, os principais são alguns dos principais são esses que eu listo aqui. Londres, na Europa, os principais são Londres e Frankfurt. Nos Estados Unidos, Nova York. Na Ásia, Tóquio, cada vez mais também lá na China, né? Pequim, e Singapura também, devido à participação grande no comércio internacional de Singapura. Tá? Então, existem outros mercados que também são grandes, lógico, Chicago, nos Estados Unidos, Chicago, Los Angeles, não tenha dúvida que também movimentam bastante, mas em termos de como eu vou dizer, centro de câmbio, né, grandes movimentações financeiras, são essas daqui.
Na Europa é Londres e Frankfurt, né? Nem tanto Paris, ou Milano, ou Roma, né? Outras cidades que são mercados muito menores do que esses daqui, tá certo? Uma outra coisa que eu queria mencionar para vocês é que a ideia da questão da arbitragem, arbitragem, que é o seguinte, a taxa de câmbio vamos supor que a taxa de câmbio do euro para o dólar é 2 para 1. Então, 2 euros, desculpe, 2 dólares por euro. Então, se eu quiser 1 euro, tem que dar 2 dólares. Suponha que a taxa do dólar em relação ao real é 3 para 1. Então, se eu quiser 1 dólar, eu tenho que dar 3 reais para pegar 1 dólar. Então, temos aí duas taxas de câmbio, tá? Euro-dólar e o dólar real. Beleza. Muito bem. Eu não mencionei, mas eu posso querer trocar dólar por real. Desculpe. Eu posso querer trocar real por euro. Então, eu seria uma outra taxa de câmbio, nem a primeira, nem a segunda. Então, isso daí, as outras duas, implicariam uma espécie de triangulação, ou seja, eu faria um triângulo, né? Real, aqui numa ponta do triângulo, na outra ponta do triângulo. O dólar na outra ponta do triângulo euro. Tá? Em vez de fazer isso, andar pelo triângulo, eu vou direto e troco reais por euros. Mas qual seria a taxa de câmbio no caso? Bom, se você usar as outras duas taxas que eu mencionei para vocês, você, né, você, através da triangulação, conseguiria calcular. Ou seja, se é verdade que um dólar é 2 euros e que. Não, ao contrário. Se é verdade que 1 euro é 2 dólares, 1 euro, 2 dólares, e cada dólar, cada um desses 2 dólares, 3 reais, então 2 vezes 3 dá 6. Então, para pegar aquele euro, eu teria que pagar 6 reais, tá certo? É uma triangulação, esses números são fictícios, não conferem com a realidade de jeito nenhum, só para dar um exemplo, mas mostra essa ideia de que, primeiro, para calcular qualquer taxa de câmbio de uma moeda com relação a uma outra moeda, que talvez eu não tenha ela diretamente, eu posso fazer essas triangulações. Então, gente, eu quero saber qual a taxa de câmbio do real para o rand sul-africano. Putz, não faço ideia. Então, eu posso calcular do real para o dólar, pego do real para o dólar, pego do dólar rand sul-africano, multiplico as duas e vai ter que dar aí a do real para o rand sul-africano. Beleza? Isso chama triangulação. Beleza. E a ideia, da verdade, é a seguinte: essa taxa de câmbio real, euro, de 6, ela se deu porque eu usei as outras duas. Se por algum motivo eu tentar ganhar dinheiro, ou se mudar uma das duas taxas de câmbio, as outras também mudam. Por quê? Porque senão vai ter oportunidade de arbitragem, ou seja, eu vou ter oportunidade de lucros, tá certo? Por exemplo, se o câmbio do euro para o dólar mudar de 2 para 1, mudar de para 1, não é? Isso daí não vai afetar a relação dólar real, mas vai afetar a relação euro real, tá? E por quê? Se não afetasse, eu teria uma oportunidade de ganhar com essa arbitragem, né? Eu trocaria uma moeda pela outra e lucraria aí essa diferença. Então, o ponto é que o mercado financeiro, eles são muito rápidos, eles são todos interligados através dessas novas tecnologias de telecomunicação informática, de modo que se uma cotação alterar de uma moeda em relação a outra, alterar, impactariam as outras e elas também se alteram de acordo, de modo que continua, você não consegue fazer triangulação, tá? Ou seja, ganhar lucros de arbitragem trocando uma moeda pela outra, porque é tudo muito rápido, tá certo? Então, esse é um outro ponto também importante sobre o mercado cambial. Você pode ganhar, por exemplo, apostando que uma moeda vai valorizar em relação à outra. Por exemplo, eu compro hoje 5,63
apostando que vai subir para 6. Ou então, ao contrário, eu vendo a 5,63, apostando que o Banco Central não vai deixar subir muito mais a moeda, e eu tento recomprar por uma taxa menor, sei lá, 5,50, 5,20. Assim eu consigo ganhar no mercado de câmbio. Mas com arbitragem e triangulação, não. Tá? O que é uma moeda veículo? São as moedas que são consideradas importantes para fazer transações no mercado internacional, no mercado de comércio internacional, contratos internacionais. Então, umas que são mais importantes e outras nem tanto, né? Por exemplo, no mundo, no longínquo ano de 2001, já 19 anos atrás, 90% das transações eram trocando dólares norte-americanos. Então, vocês veem aí a importância do dólar norte-americano. Desde 2001 para cá, mudou bastante, que outras duas moedas, até uma delas foi lançada em 2002, que foi o euro, né? Não existia euro antes disso. Então, essa não é mais 90%, ainda é um número bem grande, de não sei te dizer quanto, 70%, 80%, mas existem outras moedas veículos hoje, principalmente no comércio nacional, principalmente, eu diria, o euro e o yuan chinês, tá? As outras são moedas locais, ou seja, que são importantes para algum tipo de comércio, mas para grandes contratos internacionais é tudo baseado principalmente em dólar dos Estados Unidos, mas também alguma coisa em euro e yuan. As outras já são bem menores. Então, na prática, a gente usa como moeda veículo o dólar mesmo. Tanto é que, como eu disse, quando tem crises financeiras internacionais, todo mundo foge para o dólar, né? E é a principal moeda veículo. Muito bem. Agora sim, a diferença entre taxa de câmbio à vista ou nominal e a taxa de câmbio futura. Antes, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem alguns slides aí que discutem essa questão. Bom, eu já mencionei, então, que a taxa de câmbio à vista ou taxa de câmbio nominal é aquela que a gente compra no mercado de spot pelo valor atual, que eu vou lá agora e compro e adquiro e levo o dólar. Certo? Então, se eu precisar hoje, por algum motivo, eu tenho que pagar 5,63 reais por dólar. Existe uma outra taxa de câmbio chamada taxa de câmbio futura, que é o seguinte, que são contratos futuros para entrega futura do dólar, tá certo? Ou seja, não entrega hoje no mercado spot, mas sim daqui a 3 meses. E por que eu faria isso? Bom, principalmente quem tem transações internacionais de longo prazo, como, por exemplo, importar máquina ou vender um automóvel. Né? Por exemplo, eu tenho uma empresa produzindo automóveis aqui, vou exportar para um outro país. Recebi esse pedido, mas só vou conseguir embarcar esse automóvel daqui a 3 meses. Então, não tem por que eu contratar o câmbio dessa operação. No caso, mandar o automóvel daqui a 3 meses e receber o dinheiro, né, um pouco depois, ou digamos até 3 meses, no dia que eu vender o automóvel, que ele for, eu recebo. Não tem por que antecipar, né? Faltam ainda 30 dias. Então, o que eu faria no caso eu receberia esses dólares na data futura, eu faria um contrato futuro, né, de venda futura de dólares daqui a 3 meses. Mesma coisa se eu precisasse importar um lote de perfume francês ou importar uma máquina, que custa 10 mil dólares. Essa máquina só vai chegar daqui a 3 meses. Então, para que eu vou comprar o dólar agora para pagar daqui a 3 meses? Então, o mercado de câmbio futuro serve para isso, para operações futuras, ou seja, daqui a 3 meses, típico contrato de 3 meses, mas também tem de 6, tem de 1, tem de 9, tem vários tipos de contrato futuro. Então, só que essa taxa de futura, vocês lembram aí de matéria de investimentos financeiros, que o valor de R$1 hoje e o valor de R$1 daqui a 3 meses não é o mesmo, né? Existe o que a gente chama de taxa de desconto, né? Que muitos usam aí, por exemplo, a taxa de juros vigente para ver essa taxa de câmbio, para ver esse valor do dólar, do real hoje, daqui a 3 meses. Mesma coisa aqui.
A taxa futura, eu cobro um desconto, né? Porque, enfim, o dólar daqui a 3 meses é totalmente incerto. Eu não sei se vai continuar 5,63. Então, hoje, a taxa de câmbio no spot, eu falei que era 5,63. A taxa de câmbio no futuro pode ser, tipicamente, um valor um pouco acima. Então, vai ser, sei lá, 5,65 ou 5,67, tá? Também dá para ver isso em vários sites aí sobre qual seria a taxa de câmbio futura, né? Então, vamos supor que hoje é 5,69, tá? No spot é 5,63 e no futuro é 5,69. Essa diferença desses centavos aí é por conta de eu estar descontando o futuro, tá certo? Então, a taxa de câmbio vai ser um pouquinho diferente. Os contratos de dólar futuro, eles são feitos de modo a serem entregues numa determinada data a um determinado preço, certo? Então, por exemplo, eu quero um lote de dólares para daqui a 30 meses para pagar a máquina importada, daqui a 3 meses. Então, aí eu vou lá hoje e contrato isso, está lá, 5,69. 5,69. Lembra que hoje era 5,63, mas eu prefiro pagar os 5,69. Por quê? Porque a vantagem dos mercados futuros é que ele tira a oscilação do câmbio, certo? 5,69, 5,69, ou seja, você vai daqui a 3 meses receber os dólares e o valor vai ser 5,69, não vai ser nem mais nem menos do que isso. Então, é como se fosse um câmbio fixo nesse sentido. Tá, só que, putz, será que não é besteira, não? Já pensou se o dólar der uma caída aí nos próximos meses e tiver, sei lá, 5,20? Aí vai ser besteira, você vai ter que pagar 5,69, você podia pagar 5,20. Mas pode acontecer o oposto, vai acontecer de o dólar estar a R$ 6. E aí eu tenho que trocar daqui a 3 meses por 6 para 1 e perder um monte de dinheiro. Então, a vantagem do mercado de futuros de moeda, aliás, qualquer contrato de futuros, é que ele tira o risco da valorização do valor, da valorização ou desvalorização, né, mudança do valor daquele ativo. Ele fixa, congela no tempo. Então, você consegue, nesse sentido, dar uma estabilidade para aquela operação, tá certo? Então, é isso. Eu combino de entregar uma determinada data, tipo 3 meses, a um valor acertado, tipo 5,69, tá certo? Olha, tem contrato de 30, 60, 90, 100 dias, são os mais típicos, tá? Mas tem também outros, outros termos diferentes desses daqui, tá? E aqui eu já mencionei que qual que é a taxa futura, né? Qual que é o desconto. Quem vende a futuro está vendido. Quem compra futuro está comprado. O que quer dizer isso? Então, é porque depende se eu vou precisar no futuro do dólar ou se eu vou precisar de me livrar do dólar. Porque lembra, quando eu exporto, lá se vai o automóvel. E quando o automóvel chega 3 meses depois, lá vem um lote de dólares, muito bom. Eu adoraria ficar com ele no bolso e posso fazer isso. Só que na maior parte das transações, a gente converte. Então, eu vou ter que pegar aqueles dólares e vender quando os dólares chegarem. Aí significa que eu vou estar vendido lá na frente. E o oposto quando eu importo a máquina. No caso da máquina, daqui a 3 meses, eu preciso estar comprado em dólar para poder fazer o quê? Pagar a máquina. A máquina vai chegar e os dólares vão embora. Então, eu tenho que estar comprado. Então, é isso que significa estar vendido ou estar comprado no mercado futuro, tá? Definição, se você é exportador ou importador. Os importadores, tipicamente, importador de produto, tipicamente ficam comprados na moeda e os portadores tipicamente ficam vendidos. Beleza. Então, estou dando um exemplo aqui, mas já até mencionei isso daqui, qual que é a grande vantagem
de você participar do mercado futuro, tá? É isso, é o que a gente chama de hedge. Deixa eu ver se está aqui no outro slide, né? O que que é o hedge? Então, o, entrar no mercado futuro te dá uma espécie de apólice de seguro que isola qualquer variação cambial. Tá? Nesse exemplo que eu estou dando é exatamente, a moeda estava 1,85 e eu sou um importador, tá certo? Novamente, se eu tenho que comprar, eu estou importando uma máquina, custa $1.000, a 1,85 eu tenho que pagar R$ 1.850 por aquele dólar. Só que o câmbio pode subir ou pode descer, né? Se ele for para 2,3, ou seja, desvalorizar, eu ainda tenho que dar $1.000. Lembra disso? Eu ainda tenho que dar $1.000. A máquina continua custando $1.000, é o preço internacional. E aí, multiplicando por 2,3, vai dar 2.300. Então, eu estou lascado. Aí, vou ter que pagar bem mais em reais. Então, a ideia de comprar antes é para não ter que passar por isso. Então, nesse sentido, o mercado futuro é uma espécie de apólice de seguro. Seguro de que você vai ficar com a taxa de câmbio fixa. Ah, mas pode cair para 1,70. Pode. Mas o seu objetivo é especular com o câmbio ou o seu objetivo é trazer a máquina? Trazer a máquina, né? Então, o importador precisa mesmo do hedge, né? Ou dessa apólice de seguro para se proteger contra variações no mercado de câmbio, ou seja, neutralizar o risco de câmbio ou o risco cambial, tá certo? É isso. Interessante que esse mercado não é um mercado tão antigo assim, se parar para pensar. Ele foi criado em 1972, ou seja, deixa eu ver, 1970, 50, 48 anos atrás. Super novo, se parar para pensar. Mas é que também o que acontece é que até 1971, a taxa de câmbio do dólar com frente às principais moedas era fixa. Não sei se vocês lembram disso. E a partir de 71, não, né? Começou a ter um mercado de câmbio flutuante no mundo. Os Estados Unidos começou a flutuar o dólar em relação às principais moedas. E aí foi necessário ter esse tipo de apólice de seguro, de criar algo que neutralizasse o risco cambial. Então é por isso que a partir de 72, né, criaram-se esses mercados futuros de câmbio na bolsa mercantil de Chicago, tá? Enfim, é isso. Uma coisa que cabe não confundir é dólar futuro com previsão do dólar no futuro. Dólar futuro é tudo isso que nós vimos até agora. Previsão de dólar no futuro é quanto você acha que o dólar vai estar daqui a 3 meses ou daqui a um ano. Eu diria que nós, economistas, temos que nos esquivar dessa pergunta ao máximo, né? Quem que sabe quanto que o dólar vai estar? Ainda mais o dólar, que tem muitos determinantes na oferta e na demanda de câmbio, né? Então, tentar prever dólar no futuro é doideira. Muito bem. Quem participa do mercado futuro? Hedger, especulador e arbitrador, tá? O hedger, o hedge é uma palavra do inglês que quer dizer seguro, né? Ou proteção, melhor dizendo. Então, ele precisa de proteção. Tá, quem que precisa de proteção? O cara que está exportando a soja ou o cara que está importando a máquina. Ele não quer ganhar no mercado de câmbio, ele quer só, pura e simplesmente, exportar aquela soja, receber os dólares, quando chegar, trocar por real. E o importador de máquina, ele quer mais conseguir dólares para pagar a máquina, só isso. Então, eles são hedgers, por aí, é assim que eles entram no mercado futuro. Agora, os outros dois também são importantes. O arbitrador, né, é um que entra com o volume de posição, que faz a posição, que dá liquidez nesse mercado. Ou ele compra os dólares que as pessoas estão vendendo, ou ele vende, né, os dólares. Já o especulador é aquele que quer, e isso é possível fazer, né, especular com o valor da moeda, ele quer comprar a 5,63 para amanhã vender por 5,70 e embolsar os 7 centavos no meio tempo. Ou o contrário, vender a 5,63 e amanhã recomprar por 5,60 e embolsar os 3 centavos. Tá?
Então, são esses três papéis importantes, principais do mercado futuro de moeda. O que são esses dois gráficos aí, juntinhos aí? O gráfico spot e o gráfico futuro. O spot é o vermelho e o futuro é o azul. Tá? Mostram para vocês como eles vão perto um do outro, né? Como eles vão grudadinho. E não podia ser diferente, né? Esse é para os dois da taxa de câmbio real-dólar, certo? Entre 2001 e 2007. Então, cada depreciação, aqui ele está caindo, então está apreciando o real com relação ao dólar. Cada apreciação da taxa nominal, da taxa spot, é acompanhada de uma apreciação da taxa futura. E aqui o contrário, né? Quando uma desvalorizou, a outra também desvalorizou, aqui também. Enfim, não era de se esperar de uma outra coisa, né? Bom, eu agora vou mencionar também a ideia de opções, tá? A opção, ela é um pouquinho diferente ela é um mercado futuro também, mas a opção é o seguinte: eu compro um papel que dá o direito de vender ou comprar uma determinada moeda. Isso aqui também é um hedge, também é um modo de se proteger. É o seguinte: tem opção de compra de dólares ou opção de venda de dólares. Vamos falar na mais simples, que é a opção de compra. É o seguinte: eu compro um papelzinho por centavos, não sei, um centavo aí, por dólar, que me dá o direito de trazer uma certa quantidade de dólares lá na frente. Como assim? Então, peraí, eu pago 0,01 centavo por dólar para trazer, sei lá, 1 milhão de dólares daqui a 3 meses. Há uma taxa pré-definida. Lembra que hoje está 5,63 o spot e o futuro está 5,69? Lembra disso? Então, vamos supor que eu compro uma opção de câmbio. Eu tenho o direito de comprar 1.000 dólares a 5,69 daqui a 3 meses. E por isso, por esse direito, eu pago 1 centavo por dólar. 1 centavo. Tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: é um papel que me dá o direito. Mas olha só o interessante dessa opção, que é diferente do mercado de futuro que eu acabei de mencionar. O mercado de opções, ele é interessante também porque ele te dá o direito, mas ele não te obriga a comprar os dólares. Então, gente, pensa bem, eu gastei 1 centavo por dólar, vamos supor, se era 1.000 dólares, então 1.000 dólares. 1.000 dólares não, 1 centavo vezes 1.000 dólares vai dar 10 dólares. Paguei baratinho para ter o direito de comprar daqui a 3 meses a 5,69. Olha que beleza. Passa os 3 meses, aí eu olho o câmbio spot, mercado de taxa nominal, mercado à vista. Olha o nominal, o à vista. Se tiver, vamos supor, 6, supor que deu 6. Pessoal, vale a pena pagar esses 10 dólares que eu falei aí para ter o direito de comprar 5,69 daqui a 3 meses. Por quê? Porque se tiver 6, nossa, eu vou economizar uma barbaridade. Eu vou pagar só 5,69 ao invés de pagar 6. Tá. E se acontecer o contrário? Chego lá no mercado de câmbio, né? Chego no mercado de câmbio e vejo o spot. O spot está 5,50. Então, aí eu tenho direito a comprar a 5,69. Vou comprar a 5,69? Não, né? Eu vou no spot, compro a 5,69 e sabe o que eu faço com esse direito aqui? Rasgo o papelzinho bem jogado e jogo fora. Tá? É isso. O mercado de opções ele também é legal, né? E vem junto com o mercado futuro nesse sentido. Eu pago 10 dólares, vocês viram, eu paguei só 10 dólares e tinha direito a comprar 5,69 caso eu precisasse, né? Caso o câmbio disparasse, fosse para 6. Então, eu congelei o dólar. Tá? Agora, a vantagem dele é que se o dólar desvalorizou e minha moeda valorizou, vai estar 5,50, por exemplo, eu esqueço do meu papel e vou e compro no spot, tá? E pago uma taxa mais barata. Ou seja, a opção, o que ela faz? Também ela elimina o risco cambial. Elimina o risco cambial. Então, para isso que serve
os mercados de opção. Então, mercado de opção e mercado futuro, somados, são os derivativos, são os mercados derivativos. E eu estou falando do dólar porque é nosso assunto aqui, mas existem opções e futuros para coisas como índice de bolsa, como ações, commodities como soja, café, uma série deles, de derivativos, tá? Muito bem, vamos mudar de assunto agora. Política cambial, taxa de câmbio do hum, taxa de câmbio. Política cambial é ação de governo no mercado de moeda. Então, várias ações que o governo possa fazer, por exemplo, intervenção, né, vendendo, comprando dólares, porque a situação aí está meio complicada, né, lá fora, e aí, enfim, lembra que nesses dois exemplos que eu dei de intervenção, isso é cambial, mas também outras ações no mercado de câmbio é tudo chamado de política cambial, inclusive a criação de um regime cambial. O que seria um regime cambial? É a ideia de você ter um tipo, um arranjo de fazer troca da moeda do seu país com outras moedas. Um arranjo pré-determinado, tá? Ou seja, como é que eu vou fazer a conversão entre o dólar e o real, ou entre o real e o euro, entre o real e o rand sul-africano, como é que eu vou fazer isso? Existem dois grandes arranjos, tá? O arranjo do câmbio fixo e o arranjo do câmbio flutuante, tá? Só um minutinho aqui, pessoal. Eu só preciso de um segundo. Tá, prontinho, desculpe. Vamos lá. Regime de câmbio fixo é um arranjo no qual a taxa de câmbio do seu país com relação às outras moedas é definida numa paridade, num valor fixo. E o governo age com intervenções para manter essa taxa de câmbio de maneira fixa. Então, por exemplo, a Argentina, uma época aí, teve fixado o seu valor do seu peso argentino com relação ao dólar, 1 para 1, nos anos 90, não sei se vocês chegaram a estudar esse caso aí. Depois eles foram obrigados, dada a economia, o que aconteceu na economia argentina, a economia mundial, eles foram obrigados a remover esse regime de câmbio fixo, mas por um tempo era isso, era 1 para 1. E o governo fazia intervenções no mercado de câmbio para manter sempre 1 para 1. Então, sempre que eu trocasse uma moeda, 10 pesos eram 10 dólares e vice-versa, certo? Então, o câmbio fixo, esses dois arranjos, o fixo e o que eu vou mostrar agora, são os mais básicos, que é o câmbio flutuante e o câmbio fixo. Então, o câmbio fixo é isso, e o câmbio flutuante é o outro, no qual a taxa de câmbio ela é formada totalmente no mercado cambial, sem intervenções do Banco Central. Então, se for de 5,60 para 6, paciência. Se for de 5,60 para 5, paciência também, né? Não tem intervenções. Tá? Uma variante do regime de câmbio flutuante é o câmbio flutuante sujo, no qual o governo intervém bastante no mercado cambial, tentando manter, ou tentando, vamos dizer assim, influenciar de modo que certos valores, entre aspas, de taxa de câmbio não sejam atingidos. Que nem agora, nós temos um regime de câmbio flutuante, às vezes sujo, né, quando tem intervenção do Banco Central para manter um certo valor. No caso, 5,60, quando se aproxima dos 6, o Banco Central, quando se aproxima dos R$ 6 por dólar, o Banco Central tem tentado evitar que a moeda ultrapasse os 6 para 1, depois passe 7 para 1, 10 para 1, né? E nesse sentido, o Banco Central tem feito algumas intervenções. Chegando agora perto dos 163, como eu te disse mais cedo, tanto ontem quanto hoje houve intervenções do BC no mercado de câmbio. Então, na prática, o nosso é sujo nesse sentido, flutuante sujo, mas flutuante, porque essas intervenções nem são tão frequentes assim, tá certo? Numa época do pós-plano real, julho de 94 até, deixa eu lembrar aqui, janeiro de 99, até janeiro de 99, o Brasil adotou regime de
bandas cambiais, que é o seguinte, ele não chega a fixar no 1 para 1 ou no 2 para 1, mas ele fixa uma banda de valorização da taxa de câmbio do real para as principais moedas. No caso, a moeda-alvo é o dólar, porque é a moeda principal aí, né? E, então, a banda, por exemplo, o governo deixa que seja flutuante entre, vamos chutar, entre R$ 1,20 por dólar e R$ 1,80 por dólar. Se passar 1,20 para menos, ou se passar para mais de 1,80, o BC intervém vendendo ou comprando moedas. Isso é a ideia dos regimes de banda cambiais. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que os regimes de banda cambiais e os regimes de câmbio fixo, eles entraram praticamente em desuso nos últimos anos e através do mundo por conta de os bancos centrais não conseguirem manter na taxa de câmbio fixa, impossível de manter, né? Ou nem mesmo manter uma banda. Uma banda nada mais é que uma taxa de câmbio fixa, só que fixa em torno de uma variação, né? E o problema principal é que quando por conta das variáveis macroeconômicas, você atinge uma parte da banda, para cima ou para baixo, há uma tendência a continuar tentando, né, a romper essa banda, e o governo não aguenta mais ficar intervindo no mercado, então não funciona mais as bandas cambiais. Enfim, serviu a uma época, mas hoje em dia aí quase ninguém mais tem adotado bandas cambiais, certo? Beleza. E aí vamos finalmente falar sobre os determinantes do câmbio e a equação da paridade de juros, são os últimos pontos aí serem discutidos. A questão da taxa do modelo, da taxa de câmbio, não vou entrar em muito detalhe aqui, mas são vários determinantes que afetam tanto a oferta quanto a demanda. Tá? E justamente por isso, por existirem muitos determinantes, é difícil de você prever no regime de banda flutuante, prever para onde vai a taxa de câmbio, tá? Nem mesmo para poucos dias para frente, poucas semanas, quanto mais fazer previsão para frente. Então, os bancos fazem previsão, o BC faz no relatório deles, o relatório Focus, existe isso, só que sem a tentativa, a necessidade de tentar acertar a previsão, por conta disso, é muito difícil prever, determinar o valor da taxa de câmbio. Esse equilíbrio entre a demanda e oferta sofre influências de muitas forças. E muitas forças, né, e fragmentados e espalhados pelo globo. Tem isso também, né? Como vocês viram, os 6 principais mercados internacionais, Londres, Nova York, né, Frankfurt, lembra disso? Aqueles 6 mercados. Então, é realmente uma coisa muito grande e espalhada pelo mundo. Tem todos aqueles atores poderosos, né, que têm um tamanho de operação grande e que afetam tanto demanda quanto oferta de câmbio. Mas quais seriam esses principais determinantes? Eu listo aqui para vocês entenderem o modelo básico. Tá? O modelo básico vai ser essa curvinha aqui, ó, já vou voltar lá daqui a um segundo. Taxa de câmbio, reais por dólar, com quantidade de moedas, por exemplo, de dólar. Tá? Vai ter uma demanda e uma oferta, e é isso. Também, certos fatores vão mexer a demanda, a oferta para a direita ou para a esquerda, e alguns determinantes vão mexer com a demanda para a oferta para a direita, a demanda para a direita ou para a esquerda. Tá? A diferença é que esse mercado ele está flutuando essa curva aqui e essa outra aqui muito rápido e o tempo todo. Essa que é a diferença. Tá? Não é estável ou lento como os mercados de bens e serviços. Né? Bom, então vamos lá. Quais são os principais determinantes da demanda? Vamos lá, de câmbio. Primeiro, a ideia de que famílias e empresas demandam bastante. Está aqui no outro slide, mais detalhado. Aqui eu estou só mencionando quem demanda moeda. Tipicamente, quem que demanda moeda? Quem demanda moeda são famílias e empresas, por causa das transações de viagem, de comércio internacional, de investimento direto externo. E oferta, aqui a oferta não é o BC, tá?
O BC, o Fed, por exemplo, ele não emite dólares para o mercado de câmbio. Não, ele emite dólares para o mercado americano. Né? Se vai ter demanda e oferta por dólar no mercado de câmbio é outra coisa. E quem que faz essa oferta? Todo mundo que tem essa moeda e que quer trocar por algum motivo. Tá? Famílias, empresas, novamente. E em equilíbrio, nós vamos ter uma taxa de câmbio de equilíbrio. A taxa de câmbio de equilíbrio vai ser spot, né? À vista, quando você fala numa taxa de câmbio de uma moeda em relação à outra. Tá? Demanda e oferta se igualam. Nesse esquema aqui, então, estou no ponto A, tá dois reais para um, né? A quantidade de dólares na economia, 50. Qualquer coisa que faça com que aumente a demanda, essa curva vai para a direita e o equilíbrio, né? Se a oferta não mudar, vai estar aqui nesse ponto B com um câmbio mais desvalorizado. E coisas que, então, agora com essa curva de demanda D, coisas que mexem com a oferta vai para a direita, aumenta, então agora eu vou para o ponto C, né? Aumentando a oferta significa apreciação da moeda, tá? E tanto num caso quanto no outro, aumento daqui da quantidade. Tá certo? Então, é um mercado como qualquer outro. A diferença é que isso aqui, essas duas curvas, elas flutuam muito, muito rápido, tá certo? Em torno desse ponto de equilíbrio. A movimentação de um ponto A de 2 para 5 pode demorar anos e meses, mas a movimentação em torno do A, indo para a direita e para a esquerda o tempo todo, é bastante grande por causa do volume deste mercado, tá certo? Agora sim, quais são os fatores que afetam a demanda por câmbio? Estamos quase acabando, são só mais esses dois slides. Primeiro, então, eu queria mencionar para vocês tudo que afeta a demanda. Primeiro, a demanda por câmbio no nosso país vai ser, primeiro, o que gosto que os nossos consumidores têm por produtos importados. Gosto no seguinte sentido, tá? O país está mais rico, tem uma renda maior, e aí resolve, tem uma demanda, um gosto maior pelos produtos estrangeiros. Então, tem duas coisas, tem o gosto e tem a renda aqui embaixo, né? PIB e renda doméstica. Tá? O gosto eu cada vez mais prefiro trazer produtos estrangeiros. Esses gostos mudam ao longo do tempo, né? Por exemplo, os chineses que sempre foram de comprar produtos deles, internos chineses, hoje não, né? A gente tem um gosto de comprar produtos estrangeiros, europeus, americanos, bem grande, né? Então, PIB e renda também. Quanto mais rico, né, com maior renda, com maior produção, eu posso, em tese, também afetar o mercado de demanda por câmbio. Além disso, tem um conjunto de variáveis importantes também que afeta a demanda por câmbio, tá? Que é o nível de preços relativos entre os preços de um país com os preços do exterior. Ou seja, as inflações nos dois países. Então, o que afeta o câmbio real? Dólar, o que afeta? A inflação em real e a inflação em dólar. Tá? Outro ponto bem importante. O que mais que afeta a taxa de juros? O que mais que afeta a demanda por câmbio? A taxa de juros relativas entre os juros no país e no exterior. Ou seja, a taxa de juros nominal nos dois países. Tá? Então, de novo, o câmbio real-dólar, estou pensando na taxa de juros do Brasil e a taxa de juros no exterior. Exterior, leia-se, Estados Unidos principalmente, mas também, às vezes, União Europeia e também China. Enfim, ou seja, quando nossos juros diminuiu, na verdade, antes até os juros nos Estados Unidos já tinha caído, né? Então, aí você já viu que teve mudanças na demanda por câmbio. E, finalmente, o último ponto é a questão das expectativas. Tá? Assim como em outros mercados, né, microeconômicos, inclusive, os mercados micro, existe também como determinante da demanda e da oferta as expectativas, aqui também acontece para a demanda por câmbio. Expectativas também positivas ou negativas podem afetar a demanda por câmbio. Tá? Então é isso, gostos, PIB e renda, inflação nos dois países, taxa de juros nos dois países e expectativa da variação dessa taxa de câmbio. No caso da demanda. No caso da oferta, tem algumas, quase os mesmos, são quase os mesmos determinantes,
Só que, no caso da oferta, gosto dos estrangeiros por produtos nacionais. Tá? Então, os estrangeiros podem querer contratar mais os nossos produtos, comprar mais ou comprar menos. Isso, variação no gosto de longo prazo afeta. O que mais? PIB e renda no exterior, não no país. Tá? Por quê? Porque são eles que oferecem, né, daí que vem a oferta. Então, se o estrangeiro está crescendo, o PIB está crescendo a renda, ou se está diminuindo a renda, pode afetar a oferta por câmbio. O que mais? De novo, os preços relativos. Assim como na demanda, a inflação nos dois países afeta também a oferta por câmbio. E que mais? Taxa de juros dos dois países que afetam a demanda também afetam a oferta por moeda, certo? E finalmente as expectativas sobre a taxa de câmbio não afeta só a demanda, mas também a oferta. Então, deu perceber aí, né, a quantidade de variáveis que afetam a todo segundo a demanda por câmbio. E tem aquele aspecto também, não só a questão dos trilhões de dólares que circulam, mas como esses mercados são interligados pelas tecnologias de informação e comunicações, e como existe aquela questão da arbitragem, né? Então, se muda por acaso, muda uma demanda no dólar-euro, por algum motivo, vai impactar as outras moedas rapidinho, de modo a não existirem oportunidades de arbitragem no mercado internacional. Tá? Então, é tudo milésimos de segundo, tudo muito rápido aqui. Então, essa curva aqui, ela flutua para a esquerda, para a direita o tempo todo. Bom, para finalizar, esse é o último slide, com relação a essa relação dos juros, como os juros afetam o câmbio dos dois países, juros e inflação têm uma relação chamada de paridade de juros. Tá? Então, também, assumindo que vocês viram isso em macro, mas relembrando essa relação importante entre a diferença das taxas de juros, como que se dão a diferença das taxas de juros e como elas são relacionadas com a variação na taxa de câmbio das duas. Risco inicialmente, foca daqui para cá um momento, você vai ver que temos que a taxa de câmbio num país, por exemplo, o Brasil, um país como no Brasil, vai ser ligada à taxa de juros do outro país, mais um componente de prêmio de valorização ou de desvalorização de moeda, certo? Então, se as duas taxas que são em equilíbrio e elas são a mesma, vamos supor, 3% aqui, 3% aqui, não vai ter nenhuma pressão de mudança de câmbio, tá certo? Valorização de câmbio vai ser, a taxa de câmbio vai ser, pelo menos daqui não vai ter pressão para mudança no câmbio. Agora, se muda uma taxa de juros ou a outra, vai existir, para compensar esse termo, né, para compensar essa variação ou nos juros ou no outro, vai existir uma variação nesse preço aqui para compensar. Então, vamos supor que está em equilíbrio e a taxa de juros dos Estados Unidos é 1% e no Brasil está 3%. Tá? E o câmbio já desvalorizou. Está lá 5,60. Então, está aqui 3%, aqui 1%. Se por acaso aqui cair para 0,5%, então vai ter um diferencial na taxa de juros. Isso aí vai acabar se refletindo numa variação aqui. Se diminuir os juros, significa que os Estados Unidos está menos atrativo para capital, investimentos em capital, e aí o dólar vai desvalorizar e o real vai valorizar nessa taxa de câmbio aqui. Ou então, suponha um outro exemplo, que aqui está 3% e aqui está 1%. Tá? E a taxa de câmbio está 5,60. Aí, esse aqui cai de 3 para 2. Como ele cai de 3 para 2, essa variação dos dois juros desbalanceou. Então, vai ter que mudar o câmbio, a valorização, alguma valorização ou desvalorização no câmbio. Para onde que seria? Depende. Então, vamos lá. Aqui caiu de 3 para 2, então significa que o juros está menor no Brasil. Então, ele vai ficar menos atrativo para capitais internacionais, porque o juros está menor. Então, a moeda do país, por estar menos atrativa, né, vai ter menos dólares e mais reais. Então, significa uma
desvalorização do real e uma valorização do dólar, tá certo? Então, o câmbio foi nessa outra direção. Tá, agora eu vou colocar esse outro fator aqui, que chama fator de risco, tá? Porque essa equação da paridade de juros foi observada que para os países desenvolvidos ela funcionava bastante bem no longo prazo, relativamente bem, tá certo? No longo prazo. Só que como para os países em desenvolvimento, tá, parecia que estava faltando quando você colocava a moeda do Brasil, ou aqui o rand sul-africano, o peso mexicano, o peso argentino, parecia que estava faltando alguma coisa, né? E esse alguma coisa é o que a gente chama de prêmio de risco, esse componente a mais aqui que é colocado. Quando os países são desenvolvidos, é como se fosse o prêmio de risco zero. Tá? Agora, quando você tem um país em desenvolvimento, os investidores cobram, além dessa diferença de juros e da diferença e da taxa de desvalorização cambial, eles cobram um valor a mais para poder, vamos dizer assim, atuar naquele mercado, certo? E quanto mais arriscado investir naquele país, maior o prêmio de risco. Tá? Então, por exemplo, no caso do Brasil, nos anos 80, anos 90, nós tivemos um belo de um grande prêmio de risco aqui, que foi diminuindo ao longo do tempo, tá? Foi diminuindo, principalmente após o plano real, tá? Do plano real para cá, a taxa de risco da economia brasileira caiu sensivelmente. Então, isso também ajuda, gente, um risco menor, risco país menor, ajuda a manter essa relação da paridade de juros tradicional mais estável. Então, é por isso que hoje a gente consegue ter aí R$ 5, R$ 4. Você vê, em 20 anos não mudou tanto. Em 20, 30 anos do Plano Real, mudou de 1, mudou para 5,60, quase 6, né? Você fala, pô, mudou 6 vezes, é bastante sim. Mas pensa na época da hiperinflação. Na época da hiperinflação, o real simplesmente passava, a taxa de câmbio mudava de, sei lá, 10 cruzados por dólar, passava para 100 cruzados para dólar e depois passava para 1.000, né? Era uma desvalorização muito alta e o prêmio de risco de investir no Brasil era muito alto, né? Então, ao longo, um dos benefícios de longo prazo, né, da estabilização monetária foi poder ter uma taxa de risco menor enfim, e aí poder, nesse sentido, estabilizar mais a relação de juros e de câmbio no país, tá certo? Então, não vou dizer que o risco país no Brasil hoje é zero, de jeito nenhum, não é país desenvolvido ainda, né, principalmente quando o presidente aí fala algumas bobagens por aí, mas a taxa de risco do Brasil é muito menor, né, do que há 20, 30, 40 anos atrás. Beleza? Muito bem, é isso principal que eu queria fazer, essa revisão com vocês sobre os mercados internacionais de câmbio, tá? E aqui a gente termina nossa participação.